A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Olha que dia mais lindo e abençoado pelas digitais do nosso Senhor. Olha que lugar mais lindo. Vim fazer minha caminhada matinal e dei uma parada para apreciar essas digitais do Senhor, vendo que ontem fez frio, choveu e hoje Deus mandou o sol. Eu te pergunto, irmão, você acordou debaixo da misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, são a causa de não sermos consumidos. Você acordou debaixo do sol do Senhor, você está bebendo da água do Senhor, você está comendo da comida do Senhor. Ele ainda deixou um manual de sobrevivência para a sua vida. E você, como é que você acordou hoje? Você acordou grato a Deus, murmurando, ou a primeira coisa que você fez foi agradecer a Deus? Ah, não esqueça também, você acordou respirando o ar do Senhor. E então, você tem motivo para agradecer ou não? Vamos meditar na palavra do Senhor? Você sabe como combater o espírito de inveja dentro da sua própria casa, na sua família? Veja que Jesus foi uma das vítimas maiores do espírito da inveja, né? Por parte dos fariseus e por parte dos seus próprios irmãos. A Bíblia diz em João 7 que Jesus andava pela Galileia. Ele não queria mais andar pela Judéia, porque os líderes judeus procuravam matá-lo. Estava próximo uma das festas dos judeus e os irmãos de Jesus disseram a ele: você deve sair daqui e ir para a Judéia. Assim os seus discípulos que estão lá poderão ver os milagres que você faz. Quem quer ser bem conhecido não esconde o que faz. Já que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Veja aqui como os irmãos de Jesus estavam agindo sobre a influência de um espírito invejoso. Queriam que Jesus se mostrasse ao mundo, se expusesse ao mundo. Para quê? Para Jesus ser confrontado ou até mesmo ser morto, né? E em outro episódio na Bíblia, a Bíblia conta em Marcos 3:21, que depois da eleição dos 12 para que estivessem com ele e pregassem o evangelho, eles entraram numa casa para comer e não conseguiram comer pão, porque uma multidão se aflorava ali ao redor. Porque nessa ocasião, Jesus deu poder aos seus discípulos para ir pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. E então aquela multidão que estava ali, certamente eles queriam o quê? Serem curados, né? Expulsar demônios. E então os irmãos de Jesus falou para ele assim: ele está fora de si. Ou seja, chamou Jesus de louco, porque Jesus iniciou seu ministério e deu poder, né? O poder que vinha do alto aos seus discípulos para fazer as mesmas coisas que ele fazia. Então os fariseus ficaram irados, querendo matá-lo, e os próprios irmãos de Jesus o chamaram de louco. Veja o que é a inveja. Então, como combater a inveja? A inveja, se for uma pessoa ímpia, uma pessoa da sua casa, que não seja crente, você vai amarrar aquele espírito. Agora, se for uma pessoa crente, porque os espíritos malignos, eles também usam os crentes ou não, ele age na mente, você vai expulsar. Lembrando que não adianta você expulsar demônios de uma pessoa que não é rendida ao Senhor, que está no pecado, porque o estado dela vai ficar 7 vezes pior. A Bíblia diz que sai 1 e vem 7. Então é enxugar gelo. O que você tem que fazer? Interceder pela vida daquela pessoa, falar da misericórdia de Deus. Você pode proclamar uns versículos sobre a vida dela. Se for uma pessoa muito querida, às vezes é um filho, às vezes é uma irmã querida, e a pessoa ela pratica a inveja que ela nem percebe.
Há pessoas que elas têm tanta inveja, elas sentem tanta inveja da outra pessoa, que elas desejam até mesmo no consciente, assim, ou no subconsciente, que aquela pessoa até morra. Eu já vi casos assim de pessoas que cuidavam de uma senhora e essa senhora era muito benquista pela família, pelos filhos, e ela tinha furúnculos. E ela contou com a própria boca dela que ela sentia tanta raiva, tanta inveja daqueles cuidados que os filhos tinham com aquela senhora, que quando ela estava cuidando da senhora, ela estava cheia de furúnculos, ela pegava aquele carnegão dos furúnculos ali e passava naquela senhora, para aquela senhora pegar aqueles furúnculos e passar pelo que ela estava passando. Veja bem, ela era paga para cuidar da senhora. É um espírito de inveja. Que Deus tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Eu espero que ela verdadeiramente se arrependa por isso que ela fez, porque Deus é perdoador. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs e a única coisa que ele quer é que a gente perdoe. Portanto, querido irmão, se você tem essa regência desse espírito de inveja ainda sobre a sua vida, não é você. Você mesmo pode amarrar e expulsar em nome do Senhor Jesus. Então, que você possa meditar nesse ensino e que você possa usar as armas poderosas da palavra de Deus para combater essas trevas. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus.